Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quando você pensa em filme de terror envolvendo assassinos insanos, maldosos, você pode lembrar de alguns nomes, como é o caso de Jason Voorhees, Michael Myers, ou até uma galera um pouco mais diferenciada, tipo Hannibal Lecter. Mas eu acho muito improvável que você tenha pensado no Pneu Assassino de Rubber, o Pneu Assassino. E acontece que esse é apenas um exemplo de filmes que possuem assassinos muito, mas muito bizarros. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, 5 filmes de terror com assassinos bastante peculiares. E só pra deixar claro, a gente não tá falando de filmes extremamente toscos que ninguém vai assistir nunca, ou só vai assistir porque tem um tomate assassino no meio. É filme de verdade. Se você não deixar like nesse vídeo aqui embaixo, qualquer coisa em volta de você pode ser um assassino em potencial. Uma lapiseira, um grampeador, uma folha de papel, uma mesa. Cuidado, tá? Cuidado. Sabe o que mais é assustador dentro de um elevador? O quê? Quando alguém tá fedendo a asa, a sovaco, CC. E essa situação não é restrita ao elevador. Muitas vezes você vai fazer uma foto com alguém e essa pessoa faz isso aqui contigo, ó. Encaixou o sovaco no ombro. Aí você se ferrou. Só que isso só acontece com quem não conhece a Tech T-Shirt Insider, que possui uma tecnologia anti-odor brabíssima. E se você não acredita, você pode conferir por conta própria e aproveitar que neste mês a Insider está, olha só, de aniversário. Na verdade, é um mês inteiro, não é só um dia, então é melhor ainda. Se você utilizar o nosso cupom somado com as promoções que já estão no site, você pode chegar até 30% de desconto. E você nem precisa decorar o cupom, porque acessando o link que está aqui na descrição, você já vai ir para o site da Insider com o desconto aplicado. Então, ó, aproveita, porque aniversário a gente só faz uma vez por ano. E se você não aproveitar agora, você vai ficar mais 12 meses, talvez, fedendo a sovaco. E você fede, tá? Com todo respeito. Com todo respeito. É que assim, o ser humano ele tem secreções, acontece, suor e tal, ele não tem o que fazer. É biologia. Mas aí a Insider é tecnologia. Seja criança, adulto ou velho, em algum momento você já deve ter sentido algo parecido com uma claustrofobia. Se você foi num local que estava meio fechadinho, você se sentiu apertado, ai que agonia! Especialmente quando você vai para um elevador, né? Porque tem muita gente que já se acostumou. Porque quando você para pra pensar que é uma caixa de metal que vai para cima e para baixo e que ela pode cair ou que ela pode especialmente ficar parada, né? E você fica preso lá durante um certo tempo, isso mexe na sua cabecinha e você começa a se apavorar um pouco. Tem uma galera que às vezes vai num prédio de 14 andares e sobe lá 200 mil lances de escada porque não anda dentro de um elevador de jeito nenhum. E veja só, o Silvio Santos sabia disso, não é à toa que ele tem pelo menos umas 200 pegadinhas dentro de elevador, tá? O mundo inteiro tem medo de elevador. E foi por conta disso que nasceu o filme O Elevador da Morte, de 2001. E apesar do nome, que parece ser um filme Jaguara, isso aqui não é não, tá, amigão? Esse filme tem a Naomi Watts, que é uma atriz respeitada, já fez King Kong, Cidade dos Sonhos, fez aquele O Impossível, sabe aquele filme que o Tom Holland de criança tem que sobreviver a um tsunami? Ela tá naquele filme lá, e ela foi indicada ao Oscar, inclusive, por isso. Sou foda! E aqui ela faz a Jennifer, uma repórter que tá investigando uma situação peculiar. Várias pessoas estão morrendo em elevadores. Não quaisquer elevadores, mas os elevadores de um prédio comercial específico. A Jennifer se une ao Mark, que é um reparador ali, um técnico de elevadores, e inicialmente tudo parece obviamente o acaso acontecendo. Porém, conforme o filme vai se desenrolando, a gente descobre que existe um certo aparato, um biochip no poço do elevador que fez com que ele ganhasse, de certa maneira, vontade própria. Um artefato de filme aleatório, entendeu? Can't trust elevators? What the fuck can you trust? I think that elevator's haunted.
Bom, por causa desse biochip, várias mortes começam a acontecer. Tem uma que lembra inclusive uma morte lá de Premonição 2, quando as portas fecham na cabeça de um cidadão e tudo mais. E o filme é ruim, tá? Na verdade o filme é ruim e a ideia de explorar o elevador eu acho boa. Porque o elevador de fato é uma coisa que as pessoas têm medo. Agora, biochip? Nada a ver. Eles tentaram dar uma justificativa pro elevador estar vivo, ela não foi boa, mas vou dizer uma coisa, tá? É um filme que numa sexta-feira à noite talvez valha uma assistida. Aliás, o elevador, ele já esteve em outros filmes, tá? Tem aquele Demônio, já viu? Aquele filme que é produzido pelo Shyamalan, que a galera entra no elevador e o filme inteiro filma o elevador. Aquele que todo mundo pensa que foi dirigido pelo Shyamalan, mas não foi. Eu não assumo esse BO. Bom, e agora vamos trazer um item aqui que, na verdade, não é inusitado. Afinal, esse aparato mata pessoas todos os dias. Mas, na vida real, o carro, para ele poder ser essa arma, tem que estar sendo dirigido por alguém, né? A pessoa tem que controlar ele. Mas se esse carro ganhasse vida? What do you know about that car? É exatamente isso que acontece em Christine, o Carro Assassino, longa de 1983, que é uma adaptação da obra de Stephen King e que aqui é dirigido pelo mestre do terror John Carpenter. No filme, Arnie e seu amigo Dennis estão atrás de um carro, de preferência um carro barato, já que eles não têm muita grana. E o Arnie é aquele estereótipo de nerd que a gente já viu em vários filmes, eles procuram em vários lugares e acabam encontrando esse cara que tá vendendo um carro, que tá na capa da gaita, todo ferrado, mas que o vendedor falou assim, olha, é barato, entendeu? Eu tô querendo me livrar disso aqui, vou fazer por a preço de banana pra você, só pega e leva. What are you asking? Chocolate. Really? Her name's Christine. Só que se eles fossem inteligentes, eles iam perceber que esse carro, meu Deus do céu, é furado, entendeu? E pra você que for comprar um carro na sua vida, preste atenção aos sinais, entendeu? Por exemplo, se o cara começa a falar, ah não, único dono, sabe? Ah não, esse carro aqui foi rodado pouquíssimo, não, esse aqui, ó, esse problema aconteceu aqui, mas aconteceu porque, sei lá, a pessoa quase nem tirava da garagem. Você dá uma analisada ali e vê que a quilometragem tá muito mais baixa do que deveria, mas a pessoa fala, não, mas é porque a antiga dona só tirava o carro pra ir até o pet shop. Sabe essas desculpinhas? Fique atento aos sinais. Só tirava o carro para ir até o pet shop, porém o carro é rebaixado. Abra o olho, porra! Conforme o filme vai passando, o Arnie ele vai se transformando um pouco, ele vai ficando arrogante, ele vai ficando babaca. E Christine é um carro que claramente possui vida própria e tem muito ciúme do Arnie. Então todas as vezes que alguém se aproxima dele, Christine, o carro assassino, fica pistola. E esse aqui é um clássico dos anos 80, um filmaço que, assim, pode ter vários defeitos, você pode encontrar e tal, mas eu vou ignorar todos esses defeitos porque esse filme aqui é muito da hora. Tem direção de John Carpenter, que consegue trabalhar muito bem essa figura do carro, né? Parece realmente que ele tem vida própria, que o design ali é muito incrível, mas as mortes também são legais, porque acontecem dentro do carro, fora do carro, e especialmente tem uma cena que é muito memorável, que é Christine pegando fogo. Isso é muito forte, cara. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! E esse filme aqui tem uma trilha sonora muito boa. Do John Carpenter também, naquela vibe dele, sintetizadores, entendeu? É um filmaço, se você não assistiu, assista Christine, o Carro Assassino. Esse filme aqui já tem 42 anos, cara. 42. Faz tempo. Cachorro tá no cinema pra te fazer chorar. Quer dizer, geralmente, né, quando tem esse filme de uma família que pega um filhotinho, esse filhotinho vai crescer junto com eles, e aí o cachorro é demais, ai meu Deus do céu, e vai ter aquela cena que o cachorro vai morrer e todo mundo vai se debulhar em lágrimas. Mas e quando o cachorro, em vez de ser esse amiguinho da família, na verdade é o vilão da história? Pois bem, é isso que acontece em Cujo, mais um filme que é a adaptação das obras de Stephen King, e aqui nos mostra um São Bernardo, cachorro que é conhecido por ser dócil, por ser amigo de todo mundo. Não, inclusive ele tava nos filmes do Beethoven, né? Que pra todo mundo era um cachorro da hora. Virou uma referência de cachorro amigo dos humanos. Só que aqui acontece o contrário. Isso porque Joe tem um São Bernardo, ele é um grande babaca, o Joe não é um São Bernardo, ele não cuida do cachorro direito, e inclusive ele nunca vacinou esse cachorro
cachorro contra a raiva. E num belo dia, o Cujo, esse São Bernardo, acaba sendo mordido por um morcego. E aí, meus amigos, ele contrai o vírus da raiva. Da raiva contra humanos, especificamente. Da raiva contra uma mulher muito específica. Coitada. Esse cachorro vira uma máquina de matar e já dá cabo logo do Joe. E esse merecia mesmo, né? Tinha que matar, mas ele vai perseguir agora uma mulher e seu filho. Os dois acabam ficando presos num Ford Pinto, tendo que sobreviver a esse cachorro que é insano. Sai daí, cachorro, desgraça. E cara, é muito legal como esse filme subverte o conceito do cachorro, porque é aquilo que a gente falou, o cachorro é associado ao melhor amigo do homem, entendeu? E aqui ele é um monstro. E isso é muito bem representado pelo filme, que consegue fazer várias cenas em que realmente esse São Bernardo está assustador. Ainda traz esse lance muito similar ao do elevador lá, né? Das pessoas presas em um ambiente apertado, meio sufocante, sem conseguir sair dali. É um clássico do terror que, se você não assistiu, também precisa assistir. De modo geral, os filmes de apocalipse zumbi trabalham meio que da mesma maneira, né? Acontece ali a criação de um vírus que chega em uma ou outra pessoa e aí esse infectado começa a morder outros e essa parada vai se passando através da mordida. Mas não é nada parecido com isso que acontece em Pontypool, um filme canadense de 2008, onde a gente acompanha um radialista que está narrando o caso de um grande surto que está rolando, porém esse surto e o contágio não acontece através de mordidas, mas sim através de palavras da língua inglesa. O cara falou dog, você ouviu dog, tá infectado. Por um cachorro? Não, pela palavra, que o vilão aqui é o idioma, é a língua inglesa. Ô louco, eu sempre soube que esses caras não filho da puta. E talvez você vai falar assim, ah, mas isso é roubar no jogo, né? Porque os assassinos são esses zumbis aí que estão no rolê e tal. Mas peraí, o zumbi só surge por causa da palavra. E você tem que concordar que é muito inusitado que palavras específicas façam isso, né? Popcorn and ice cream sellers. E é muito interessante que o filme também se passe dentro de uma cabine ali, de um estúdio de rádio, justamente porque ele é acusticamente isolado, então essas palavras não chegam até lá, o radialista vai falando algumas coisas e tudo mais, mas ele está teoricamente protegido ali. Então boa parte do filme se passa em um só ambiente. Pontypool é um filme bem curioso que vale a pena também ser assistido. E esse aqui eu não acho que seja inusitado, tá bom? Porque ele já se consolidou entre os filmes de terror como uma figura ameaçadora, uma figura perigosa, o palhaço. Inclusive foi criado um nome específico para esse medo, clourofobia, quando você morre de medo de palhaço. Diferente do Enéas, que queria que garotas palhaços fossem uma raça real de pessoas, né? Os mamilos e os lábios vaginais, também chamada de palhaçota. E o cinema, obviamente, já explorou isso de várias maneiras, como em It, a Coisa, que já trouxe aí para o mundo Pennywise, em duas versões, ambas muito boas, e também o recente Terrifier, que trouxe o palhaço Art, que talvez seja o grande vilão slasher do momento. Mas a gente não tá aqui para falar sobre nenhum desses casos, e sim sobre palhaços assassinos do espaço sideral. E é por isso que não é roubo na lista, porque uma coisa é ser palhaço, beleza, já tá acostumado. Agora, palhaços assassinos do espaço sideral? É muito específico. Pra mim deixa claro que os realizadores desse filme aqui cheiraram cola, né? O pessoal pensou na parada mais absurda possível e chegou nessa conclusão. E pra mim esse filme tem uma diferença de todos os outros filmes de palhaço, de terror, etc, que é o fato desses palhaços aqui realmente ficarem só fazendo palhaçada o tempo inteiro. Então as armas deles são coisas de palhaço. As pessoas ficam presas em casulos de algodão doce. Ele tem todos esses conceitos muito lúdicos e muito bobos, entendeu? Então, de fato, esse aqui é o palhaço clássico, porque seja no It mais antigo ou no Terrifier, eles são claramente vilões, eles são assustadores. E esses aqui, se você olhar só a figura, cara, é curioso porque eles têm formas meio bizarras, mas eles não são assustadores, eles são
palhaço de Parque Tupã, entendeu? Parque simples que tá em toda a cidade. Eles te matam de tanto rir. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta outro assassino inusitado de algum filme que pode ter uma parte 2 aqui, tá? E não se esquece de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do Piuí que está aqui no YouTube agora.